Olá, queridos professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um microtreinamento para os professores do seminário e do Instituto. É um prazer estarmos aqui com vocês. Então, comigo, compondo esse microtreinamento, vai estar o irmão Edson Artemio, coordenador de seminários e institutos na região Porto Alegre, o irmão Gunça, que ele é coordenador e diretor da região Canoas, e eu, irmão Viana Júnior, que sou responsável pela região Porto Alegre Norte. A habilidade que nós vamos falar hoje, queridos professores, ela traz alguns pontos bem importantes, que visa esclarecer e compreender a real intenção das perguntas, dos sentimentos e das crenças que os nossos alunos eles acreditam, tá? Então, para podermos entendermos nesse microtreinamento a intenção real, os sentimentos, as crenças dos nossos alunos, nós precisamos entender o que envolve essas perguntas, esses sentimentos, essas crenças desses nossos alunos. Quais são as situações, as experiências, né, que motivou eles para fazer tal pergunta. Então, depois que um aluno fizer uma pergunta, e aí agora vem o X da questão, e ele expressar, né, um sentimento, uma crença, primeira coisa, agradeça pela pergunta que ele for fazer, tá? Que ele fizer. E depois compartilhe outras perguntas com ele, né, algumas respostas, mas é muito importante a gente fazer mais uma pergunta para nós estarmos seguros daquela informação, tá? Agora, se vocês fizerem uma pergunta, às vezes pode acontecer isso com o pessoal do instituto, alguns alunos do instituto que já são um pouco mais velhos, mais experientes, mais calejados de vida, e faz uma outra pergunta para o aluno, e o aluno diz que não tem problema. Ele não quer responder mais uma outra pergunta. Não tem problema, né? Encoraje sempre o jovem e agradeça pelo o ponto positivo e a coragem de poder se expressar na frente da classe inteira. Então vem comigo, que agora eu quero trazer para vocês alguns exemplos, combinado? Então digamos que a irmã Silva está ensinando sobre o sacerdócio das escrituras, quando de repente o aluno pergunta, levanta a mão, professora, ou o professor Santos, né? E aí eles perguntam, professor Santos, por que os negros não tinham permissão para ter o sacerdócio, né, até 1978? Então, a irmã Silva, o irmão Santos, muito inspirados, primeiro dizem o quê? Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta sobre a qual muitos de nós já pensamos. Posso fazer mais uma pergunta para você? Aí, o jovem pode dizer assim, claro, e aí você faz uma segunda pergunta. O que fez, né, tu pensares sobre isso, sobre essa pergunta, sobre essa situação? Tá? Esse é o primeiro exemplo. Agora vamos ver um segundo exemplo que não seja tão positivo. Tá? Então, o irmão Santos está lá na classe do instituto, a irmã Silva na classe do seminário, estão ensinando sobre o sacerdócio, nas escrituras, na história da igreja. E aí o jovenzinho, o Joãozinho, pergunta lá, professora, por que os negros não tinham permissão para ter o sacerdócio até 1978? Lembrando, né, a irmã Silva, o irmão Santos, responde, né? Muito obrigado pela pergunta, obrigado pela coragem. Essa é uma pergunta que muitos de nós já pensamos. Posso fazer algumas perguntas para você? E aí o Joãozinho diz assim, não, essa aqui já basta. E aí qual que deve ser a posição e a resposta de vocês? Não tem problema, eu fico feliz por ter perguntado. Vamos conversar sobre essa pergunta. Algo interessante, nós podemos ter outros tipos de exemplo de perguntas, de respostas para ele, tá? Então, uma resposta, claro, como uma pergunta. Agradeço sua disposição de falar sobre tal assunto conosco. Há alguma experiência, uma situação que fez tu pensar sobre isso? Lembra? Circunstâncias, situações dos nossos jovens. Outra resposta, obrigado pela perguntar. Pode me explicar mais sobre isso e de onde veio teu questionamento, sua pergunta? Novamente, obrigado por perguntar um terceiro exemplo. Você pode me ajudar a entender o que levou, né, você ter esse desejo de saber sobre esse ponto? Meus queridos professores, o irmão Guns e o irmão Artemio darão continuidade no nosso microtreinamento. Tchau, tchau. Olá, queridos professores, eu sou o irmão Gunça, estou aqui com meus amigos, o Artemio e o Viana, para continuar esse microtreinamento. A minha parte ficou em conduzir vocês numa prática. A ideia de treinar essa habilidade é procurar entender e esclarecer o que motivou a pergunta que um aluno fez. Quais são os sentimentos dele ou as crenças nas situações? Então eu vou dar a vocês duas situações para você praticar o que você vai perguntar a ele quando o aluno age na seguinte forma. Primeira situação da prática. Durante uma lição sobre o casamento entre homem e mulher, que foi ordenado por Deus, um aluno levanta a mão e pergunta: por que não gostamos daquelas pessoas que fazem parte da comunidade LGBT? Por que eles não devem se casar entre eles, já que eles se amam? Você deve praticar agora, nessa situação, a pergunta que você vai fazer para ajudar a compreender o que motivou esse jovem a fazer esse questionamento no meio da aula. A ideia não é esclarecer. Nesta prática, estamos querendo desenvolver a habilidade de compreender o que ele fez. Para isso, a gente vai fazer a pergunta como foi exemplificado pelo irmão Newton Viana na parte dele.
Você vai seguir os passos do exemplo e aplicar nessa prática. Agora vamos para a questão número 2 de prática. Durante um debate sobre o trabalho missionário, um aluno levanta a mão e diz: pensei que os rapazes não pudessem escolher se vão para a missão, mas as moças, sim. O que você perguntaria para esse aluno? Para ajudar a entender, é o que você vai praticar agora. Então, boa prática. E agora o irmão Edson Artêmio, ele vai nos ajudar a concluir esse microtreinamento. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Bem, professores e professoras, podemos hoje treinar essa habilidade tão importante que nos ajuda a entender melhor a necessidade dos nossos alunos ao fazerem perguntas para nós, né? É importante que durante essa semana vocês lembrem dessa habilidade e coloquem em prática. Sempre que um aluno perguntar a você, você pode, né, prestar atenção bem na pergunta dele, né, e antes de responder, né, você pode agradecer pela pergunta, não se esqueça disso. Depois de agradecer pela pergunta, você pode então perguntar a ele se ele autoriza você a perguntar, a fazer algumas perguntas para ele sobre esse assunto. Então daí você pode, de acordo com a circunstância, fazer a pergunta que vai poder fazer você entender melhor qual é a dúvida, né? O que está por trás daquela preocupação, às vezes, do aluno. E diante disso, você vai ter melhor capacidade para poder responder de acordo com aquilo que ele está buscando entender. Às vezes nós podemos, se nós agimos rapidamente para responder, acabamos por poder passar informações demais ou até responder algo que ele não está preocupado, não está procurando. Então exercitem isso durante essa semana, para que assim vocês possam ter com vocês essa importante ferramenta, né, para poderem então ter mais relacionamentos mais de confiança melhores com seus alunos e, enfim, né, no seu trabalho. Ok? Desejo a todos uma excelente semana, um bom trabalho, né, e espero que vocês possam estar crescendo cada dia, né, por meio desses treinamentos. Um grande abraço.